Olá, prezado colega contabilista, prezado colega contador, prezados colegas que atuam aí na área contábil. Nós estamos aqui em mais um Fisconet News. Fisconet News da semana do dia 20 ao dia 24 de setembro de 2021. Como sempre, vamos fazer aqui um resumo do que foi notícia essa semana. Legislação, notícias, enfim, tudo aquilo que interessa àqueles que atuam na área tributária federal. Lembrando sempre que a Fisconet também tem o acompanhamento na área tributária estadual e municipal, área do ICMS, e na área trabalhista, trabalhista e previdenciária. Mas o nosso news aqui é sobre a área tributária e contábil federal. Nós tivemos essa semana que passou aí algumas soluções de consulta que, como sempre, lembrando, servem de base para entendermos o pensamento, a linha de raciocínio da Receita Federal em função de algumas questões que são duvidosas aí na nossa área. Tivemos a solução de consulta número 99.006 da COSIT, publicada no Diário Oficial do dia 20 de setembro, tratando aí do recolhimento do IR, ganho de capital, na venda de bens a prazo, nas questões de espólio. A situação é a seguinte: é feita uma venda de bem a prazo e está aí correndo o processo do espólio, ou até antes. O de cujos vendeu um imóvel a prazo e veio a falecer, os bens entraram no processo de espólio e o bem vem se recebendo esse valor parceladamente. E, claro, na venda de bem a prazo, na pessoa física, é possível diferir aí para tributar o ganho de capital à medida do recebimento das parcelas. Então, o fisco está se posicionando nessa solução de consulta, dizendo o seguinte, que cabe aí ao sucessor, esse fica responsável pela apuração e recolhimento desse imposto, ok? Tivemos também a solução de consulta número 136 da COSIT, tratando aí de serviços de transporte de derivados de petróleo. E a dúvida estava justamente na questão se o tratamento tributário do serviço de transporte de derivados de petróleo seria o mesmo tratamento do comércio de derivados de petróleo. E o fisco está se posicionando que não, que é diferente, não cabe aí a isenção, alíquota zero, ou até mesmo a substituição tributária para o transporte, que o tratamento é de transporte, simplesmente, tá? Transporte de cargas. Tivemos também a solução de consulta número 134 da COSIT, tratando aí da isenção do ganho de capital na venda de imóveis. E é uma questão bem interessante, porque são situações que ocorrem que a legislação não prevê, porque são situações muito atípicas. Então, a situação que essa solução de consulta está tratando é a seguinte: a pessoa física faz a venda do imóvel, certo? Ela tem aquele prazo de 180 dias para adquirir um outro imóvel e fazer jus à isenção do ganho de capital na operação. Só que o que ocorre? Essa pessoa física, ela recompra o imóvel, o próprio imóvel, Como fica essa situação? Ela perde o direito, considera a aquisição de novo imóvel, E a Receita se posicionou dentro dessa solução de consulta e dizendo que sim, que cabe a isenção, que realmente é considerado uma aquisição de imóvel. Não poderia ser diferente também, Mas é sempre bom esclarecer porque é a interpretação do fisco,
Tivemos também a solução de consulta número 2010 do DICIT SRF número 2, tá? Diário Oficial do dia 24 de setembro. E também tivemos a solução de consulta número 2009, tá? Do mesmo órgão. E as duas... não, minto. A 2010 ela trata de juros sobre o parcelamento, tá? A 2010 ela trata da seguinte questão. Se faz um parcelamento perante a Receita Federal, ok? Como fica a tributação dos juros? Porque os juros ele é uma despesa financeira, né? Então a variação da taxa Selic aí sobre o próprio parcelamento ou aquela variação que incide na parcela é uma despesa financeira. E o fisco traz um entendimento que é bem razoável, que é o seguinte: sim, é despesa financeira, é despesa dedutível do imposto de renda da contribuição social, beleza. Mas tem que analisar o seguinte, tem que analisar se o tributo em si, que gerou o parcelamento, é dedutível. Se o tributo é dedutível, os juros são dedutíveis. Se o tributo é indedutível, os juros não são dedutíveis também. Ou se esses juros são juros calculados por multa de ofício, né? Que é aquela multa com caráter punitivo. Né? Não é uma multa demora pelo atraso, é uma multa com caráter punitivo. Normalmente é aquela multa que extrapola aí os 20%, né? Ela tem um caráter punitivo. Então, se é essa questão e os juros também estão incidindo nessa operação e é o caráter punitivo, também vai ser indedutível. Tá? Segue esse raciocínio. O fisco está esclarecendo isso dentro da solução de consulta número 2010. Agora sim, a solução de consulta número 2009 do DICIT SRF, ela vem tratar mais uma vez da questão da subvenção para investimento do ICMS. Então, mais uma solução de consulta, mais um posicionamento do fisco sobre essa questão da subvenção para investimento. Então, é um assunto que basicamente temos tratado aqui em quase todos os news. Tem solução de consulta tratando sobre essa questão aí, nesse momento que está se debatendo muito essa questão, certo? E além das soluções de consulta, também no news dessa semana, nós tivemos algumas notícias aí bem interessantes para manter você atualizado. Nós tivemos aí uma notícia tratando do acordo em processos relativos a teses controversas e de grande repercussão, trazendo aí números, né, quanto a Receita Federal conseguiu arrecadar com esses acordos que tiveram seu prazo esgotado aí no mês passado, e trazendo a notícia que ainda em determinados casos há a possibilidade desse acordo. Então, para quem é interessante esse acordo? É interessante para quem entrou na justiça alegando uma questão relativa a uma tese, né, controversa, uma tese que tem caráter constitucional ou não, mas que está vendo que no andar aí da carruagem, juridicamente isso vem perdendo sua força, né, e corre o risco de perder essa ação. Então, daqui a pouco cabe fazer esse acordo, vai ter algum benefício. Então, é uma possibilidade aí de verificar com o departamento jurídico da sua empresa, com o seu advogado, com o seu escritório de advocacia que está cuidando dessa tese, para ver se existe essa possibilidade, se é de interesse, né, fazer esse acordo. Também tem uma notícia muito interessante, que é a incidência de R nos acordos de leniência e colaboração premiada, né? É uma matéria jurídica, né, que está sendo dada essa notícia aí por Fernando Scaff, né, onde ele faz uma abordagem muito interessante, bem aprofundada juridicamente, né, sobre a questão da incidência de IR
nesses acordos, né? Quando é um acordo de leniência, quando é um acordo de colaboração premiada, se vai haver ou não a incidência. Então é bem interessante, é um assunto jurídico, é uma questão mais voltada aí para definir, né, bases, mas é sempre bom quem tem esse tipo de questão dar uma analisada, acompanhar, estar aí pelo menos por dentro do assunto. Então é bem interessante essa notícia. Além disso, né, tivemos também uma notícia e também outra questão jurídica, né, que é a competência do CARF, né, no debate aí de PIS/COFINS sobre exportações indiretas. Então também é uma visão jurídica sobre a situação do CARF dentro dessa discussão, desse debate aí. Bem interessante também, matéria jurídica, mas é interessante a gente dar uma lida e estar por dentro ali do que é direito, o que são questões políticas que às vezes envolvem aí as decisões, né? Então é bem interessante a gente ter uma visão disso tudo. E também tivemos aí uma outra notícia que trata sobre a isenção de IR a aposentados com sequelas da Covid. Tá? É um projeto de lei, ainda não está definido, mas existe um projeto de lei que trata da isenção do IR para quem se aposentou aí, ficou com sequelas aí da Covid-19. Esse projeto já passou na Câmara e a notícia é justamente essa, né, dizendo que a Câmara aprovou esse projeto e, claro, agora vai ao Senado também para ser debatido. Tem ainda todo o caminho que a legislação passa aí no Legislativo até se tornar, né, uma lei e ser publicada aí no Diário Oficial e ter o seu efeito sobre todos nós. Mas é importante sabermos aí que estamos aí trilhando esse caminho jurídico, não judicial, jurídico, a criação dessa lei, esse caminho legislativo para aprovar a questão da isenção para os aposentados em função da Covid-19. Então, essa semana que passou, tivemos essas novidades que sempre são trazidas aqui. Tentamos trazer sempre numa linguagem bem simples para a gente poder entender o que está acontecendo e para você que não teve tempo de acompanhar diariamente no nosso site, lembrando sempre que no nosso site www.fisconet.com.br você tem essas informações diárias, em tempo real, você está diariamente atualizado, mas sabemos que a vida aí do contador, que inclusive queremos deixar parabenizado, né, pelo dia que ocorreu essa semana agora, né, que foi o Dia do Contador. Parabéns para você que é contador, parabéns para você que atua na área contábil e que tem essa missão de estar sempre bem atualizado. É indispensável nessa profissão estar bem atualizado. E a Fisconet está aqui do seu lado, né, trazendo diariamente essas atualizações e esses resumos semanais para quem tem muito trabalho, não tem tempo, pelo menos a gente consegue resumir e trazer para você aqui tudo o que aconteceu na semana. Então, muito obrigado pela sua participação. Lembrando sempre para você se associar aqui no canal, para receber as notificações e para assistir os nossos vídeos aqui, não só informativos, mas também outros vídeos que promovemos aí para lhe manter atualizados, sempre com a qualidade Fisconet. Muito obrigado e até o próximo Fisconet News. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.